Nelson, paralelepípedo. Paralelepípedo, um tigre, dois tigres, três tigres. Ih, não consigo dizer isso. Não consegues? Não, déficit de atenção. Olá pessoal, sejam bem-vindos atrás da grade. Mais uma vez estamos aqui para um novo episódio, mas sem dizer sempre que estamos no Impulso Room e sempre a seguir em frente com este brilhante projeto. Mas hoje, sem muitas delongas, vou-vos apresentar a Teresa Moreira. Teresa, bem-vinda. Obrigada. Teresa, para quem não te conhece, quem é a Teresa e o que é que a Teresa faz desportivamente? Sou atleta profissional de Muay Thai e é isto que eu faço basicamente e dou treinos também. Tenho 23 anos, nasci em Lisboa e é isso, acho eu. Alfacinha, estávamos a dizer há bocado, Alfacinha. né? Não Já agora, pessoal, se alguém souber a origem do termo alfacinha, comente aí para nos ajudar, que não nos estamos a lembrar, e assim segue. Teresa, onde é que nasceu essa vontade de praticar Muay Thai? De onde é que ela saiu? Olha, não sei bem. Eu, na verdade, eu detestava fazer desporto, tipo, desde sempre. Qualquer tipo de desporto, tipo, na escola e assim, ficava mesmo chateada a ter de mexer, tipo, era uma seca. Mas, depois foi na altura, tipo, da puberdade, que eu cheguei para aí aos 15 e achei que estava a ficar gorda e que tinha de fazer alguma coisa. E pronto, eu sempre tive, assim, um temperamento um bocado difícil, tipo... Batia nas pessoas, às vezes na escola, ficava irritada com algumas coisas. E então até foi ideia da minha mãe que eu experimentasse uma arte marcial. E na altura fui experimentar várias coisas e gostei logo imenso do Muay Thai, fiquei. Minha mãe hoje em dia arrepende-se de me ter recomendado experimentar alguma coisa. Era só para emagrecer-se um bocadinho. Exato. Pronto, e acho que foi mesmo tipo amor à primeira vista. Tipo, comecei a treinar na altura no outro ginásio e eu era a única rapariga que treinava lá. E na verdade acho que ninguém me ligava nenhuma. Tipo, eu era a única que ia lá tipo, todos os dias, não faltava um único treino, porque eu queria mesmo competir. E depois até foi esse meu treinador na altura que me recomendou a Dina, porque disse que eu ia ter lá mais atletas femininas com quem treinar e depois fui para a Dina e passado poucos meses fiz o meu primeiro combate e decidi que era isto que eu queria fazer da vida. Mas chegaste logo a Dina e foi logo... Sim, treinei, acho que foi... Eu entrei na Dina em setembro e acho que em dezembro fiz o meu primeiro combate, sim. E é na Dina que estás até hoje, E não é? é na Dina que eu estou. E ficarei, não vou sair. Olha que isto fica gravado. Fica, daqui a uns anos, tenho a certeza. Daqui a uns anos rebentas, vais para todo o mundo. Não. Está gravado, sempre, compromisso? sempre com a Dina, sim. Vai estar Sim. gravado, vai estar na internet. Olha, e como é que é? Eu ia-te perguntar isso e estavas a dizer já que no início ninguém te ligava nenhuma, e deve ser por isso, porque eras a única rapariga, não é? Sim, acho que provavelmente por ser a única rapariga e depois também percebo, hoje em dia que faço isto a sério, percebo também o lado do treinador de eu na realidade não treinava com nenhuma rapariga e a bem ou a mal, tipo, eu vou treinar com um rapaz e ele vai ter cuidado comigo. Porque, ou seja, não me vai dar uma tarefa, apesar de eu ter levado várias tareias, tipo, pronto, mas isso já é outra história. Mas pronto, não dá para teres muito aquela noção de se estás pronta para ir combater, ou porque não tens ninguém ali, mais ou menos do teu peso e da tua estrutura com quem treinar, então é difícil também competir assim. Eu pensei que era no sentido de... Mas sim, também no sentido de ser mulher, eu acho que também havia... Por exemplo, eu lembro-me de ir lá todos os dias, não faltar um único treino e de haver malta que se baldava imenso e treinava há pouquíssimo tempo e de ouvir o treinador dizer tipo, daqui a uns tempos mete-te a competir e se fizeres isto mete-te a competir e eu ficava a olhar, tipo... eu quero. E sinto que não havia essa atenção, pronto. Mas se calhar também tu é que não estavas a desenvolver, não é? Pois, não sei, eu acho que não era esse o caso. Mas pronto, não sei, também não estou a pôr ninguém em xeque, é o que é, tipo, e lá está, eu compreendo este lado de realmente não haver mais
raparigas com quem eu treinar e provavelmente não estava de todo apta para ir lutar por causa disso. Pois, também tem isso. Mas sabes que eu vejo isso de uma dupla perspectiva. Por exemplo, por um lado não treinas com mulheres, portanto não tens bem a noção, mas por outro lado, pelo facto de treinares muito com homens, também ficas um pouco mais forte, mais habituado a uma mão um pouco mais pesada. Claro que não é sparring aberto, né? E homens também, quando se fala em homens, também tem que se equilibrar um pouco com o teu peso. Mas eu, por exemplo, eu levei mesmo muitas tareias nesse ginásio. Tipo, eu lembro-me... E na altura eu fazia Muay Thai e depois a seguir havia uma aula de MMA e eu fazia essa aula também, porque eu era obcecada com os treinos. Então eu treinava 2 horas de Muay Thai e depois mais 2 horas de MMA seguido. Tipo, nem sequer se fazia sentido nenhum. Tipo, saía da escola e ia para ali e ficava até às 11 da noite no ginásio a treinar. Pronto, e mais no Muay Thai era mais controlado, mas mais no MMA, tipo, hoje em dia penso, tipo, e era ridículo. Eu levava com cada tarefa, chegava à casa toda negra, tipo, assustador. Tipo, hoje em dia eu lembro-me e não percebo como é que eu achava isso normal, mas pronto. E sim, não sei se isso me fez de mim mais forte num certo aspecto, não faço ideia, mas por exemplo, eu lembro-me quando fui para a Dina. Os meus primeiros treinos lá eu queria matar toda a gente, tipo, esticava-me imenso e a malta lá é uma bacana e tipo, foi-me dizendo, tipo, olha, não podes fazer isso, tipo, eu lembro do meu primeiro sparring mandar frontais à cara da malta, tipo, e hoje em dia penso, tipo, ai que vergonha, tipo, cheguei ali, tipo, e toda a gente mesmo cuidadosa, porque mesmo atletas femininas na altura, tipo, que já eram profissionais e não sei o quê, tiveram imensa paciência comigo, porque eu acho que se fosse eu e agora chegasse uma rapariga e me mandasse um frontal à cara, eu matava, tipo, passava-me na cabeça. Mas é aquela raiva que dá quando alguém te faz um golpe. Não, sabes o que é? Eu estava habituada, eu achava que isto era o normal. Era chegares ali e tipo, se não fizesses isso, matavam-me. Portanto, eu tinha. E não é normal o frontal na cara? Pá, no treino, não, é a mesma coisa com o cotovelo. Tipo, não vais fazer cotovelos num sparring a treinar, não é? Pronto, são aquelas coisas básicas. E chegaste lá já toda... Pronto, eu chegava lá mesmo já, tipo, pronto, a achar que tinha mesmo de provar e que tinha de mostrar que podia levar porrada e continuava à frente. Mas isso também é normal quando sai de uma academia para outra, né? Pronto, lá está, eu fui para lá, não era tanto para mostrar, mas era o que eu estava habituada a fazer, era o que eu fazia no outro, também me mandavam frontais à cara, eu também fazia frontais à cara, não é? Portanto, para mim isso era normal. Hoje em dia, como já sei que não é normal, realmente, pronto. Agora penso nisso e não percebo como é que eu o fazia, mas pronto. E o pessoal teve que dizer, olha, Teresa, calma. Sim, ou várias vezes. Eu ficava Teresa, mesmo irritada, calma. Eu ficava, calma, tipo, mas este gajo está a dizer mas estamos a dançar. Exato, mas que bebê, tipo, deixam-me lá treinar à vontade, mas pronto, hoje em dia eu percebo que eu é que era a parva, porque realmente, especialmente com homens ou com malta mais avançada, estava eu ali a esticar-me, eles a terem cuidado, se quisessem tinham-me aleijado, e não aleijaram, não é? Mas pronto, eu não tinha noção nenhuma disso, agora tenho. Sabes que eu percebi ao longo dos anos, e não é só nos desportos de combate, mas em todos os desportos, que quanto mais cuidado nós tivermos a treinar, acabamos por conseguir ter uma carreira mais longa. Exatamente. E os desportos de combate são muito sensíveis nesse sentido. Sim, se fizermos sparring também a 100%, sei lá, 3 vezes por semana, temos uma carreira aí de quê? 3, 4 anos? Sim, se calhar, não é? Exatamente. Não há necessidade, nós já nos aleijamos tanto em cima do ringue que se nos aleijarmos também no ginásio, acabamos por perder imenso tempo e podemos até fazer lesões chatas que depois até nem dá para recuperar delas. Mas, por acaso, lá na Dina nós fazemos muito light sparring, que é tipo sparring sem força, para não aleijar. E claro que às vezes também fazemos sparring a sério, mas normalmente é quando estamos em preparação para um combate e pronto, isso é necessário, mas não é uma coisa que fazemos com muita regularidade. É assim de vez em quando. A Dina diz para pormos capacete e luvas grandes e já sabemos que aí temos de andar à ferrada. Olha, o que é que sente um atleta quando chega ao ginásio, nesse caso mesmo? Olha, hoje é sparring duro. No vosso caso põe capacete, mas podia ser só um anúncio. Olha, hoje é para matar. Pá, qual é o que te desperta? Eu hoje em dia não sinto grande coisa, mas eu acho que... Estás insensível já? Não, sabes, é que, sei lá, quando, por exemplo, estamos numa preparação, por exemplo, hoje eu levei uma tarefa no treino, tipo, e tenho levado sempre, porque vou lutar daqui 1 semana e meia, portanto ainda é aquela semana que estou a ser apertada,
E eu já sei que vou levar uma tarefa, então eu já chego lá tipo, com essa expectativa, então não tenho aquela coisa de vou fazer isto e aquilo, tipo, não, eu já sei, se não levar é caso estranho, e às vezes até fico preocupada, fico tipo, será que estou a treinar bem? Tipo, não estou assim tão cansada, será que é normal não estar tão cansada assim? Mas pronto, mas eu lembro-me, por exemplo, no início que ficava nervosa, tinha de provar, tipo, alguma coisa a alguém. Hoje em dia não estou muito preocupada em ter de provar nada a ninguém. Mas pronto. Olha, tu, em conversa em off, disseste-me, e vou perguntar-te, para as pessoas também te conhecerem um bocadinho mais do que aquilo que dás a conhecer naturalmente, tu és hiperativa, não é? Sim. E tens déficit de atenção. Sim. Às vezes quando eu digo que tenho hiperatividade ninguém acredita, porque eu aparento ser uma pessoa super tranquila e calma. Só quem me conhece mesmo bem é que percebe que realmente tenho hiperatividade. Pessoal, vou-vos dizer uma coisa. Produção, põe-me só desta câmara, se faz favor. Ela chegou caladinha. Não sei o que, sim, não. Só bastou as câmaras ligarem, pronto, a hiperatividade veio de cima. Está a vir ao de cima. Também Ficaste vi um logo... café, foi uma péssima ideia. Pois é, não devíamos ter feito isso. Mas, por exemplo, isto é fixe porque eu estou a abanar as pernas e ninguém nota. Tipo, aqui, Boa, dá para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Mas olha, como é que é lidar com isso? Como é que alguém com hiperatividade, já vamos ao déficit de atenção. Está tudo junto, na verdade. Está interligado? Sim. Obrigado, em ti estão juntas. Sim, exato, mas eu não... Pronto, para mim é tudo a mesma coisa, é déficit de atenção e hiperatividade. É? Para mim, Okay. sim, porque um está ligado ao outro, ou seja, eu acho que o déficit de atenção vem dessa hiperatividade, tipo, eu tenho muita dificuldade em focar naquilo que tenho de focar, por exemplo, mas hoje em dia, também porque faço uma coisa que eu gosto, já não sinto essa dificuldade que sentia, por exemplo, quando era miúda. Por exemplo, a escola para mim foi um inferno, foi mesmo difícil. Tipo, e eu nunca chumbei um ano, não sei como. Eu acho que era aquela cena do querer despachar aquilo até à última. Os teus pais ajudavam com cheque? Se calhar, não faço ideia, mas duvido que os meus pais fizessem isso. Por cima eu andei no liceu francês até ao 9º ano. Portanto, para além de ser a escola, era tudo em francês. Très bien. Portanto, para mim aquilo foi mesmo, fiquei mesmo traumatizada. Aliás, eu fiquei ofendida com franceses até tipo há pouco tempo, agora já ultrapassei esse meu ódio, mas tipo, não queria ir à França, tipo, francês irritava-me, não queria falar francês. Hoje em dia até gosto de saber falar francês e não sei o quê. Mas porque associavas, não é? Sim, porque foram mesmo uns anos infernais para mim, porque eu não me dava mesmo nada bem, mesmo com o estilo de pessoa que aquilo tinha. E atenção que eu tenho um grupo de amigos que eu amo e que somos mesmo super amigos do Liceu Francês e que era o meu grupo também na altura, mas são tipo 5 pessoas. Tipo, eu estive lá desde os meus 3 até aos 15, 14. Então quer dizer, do Liceu Francês, tirando essas 5, contigo 6, nada presta. Não quer dizer isso que as pessoas mudam, nós éramos crianças, hoje em dia eu não as conheço, não é? Mas na altura havia ali muita coisa que realmente não me identificava. Não, mas provavelmente tem a ver com o facto de tu associares mesmo por períodos maus, as aulas e tudo mais, não é? Sim, era tudo, mesmo os professores, tipo, tudo ali, foi mesmo um inferno. Sofrias? Sofria mesmo, porque eu esforçava-me. Não, era mais mesmo na questão escolar. Tipo, lá está, por exemplo, eu estava sempre de castigo porque era distraída, fazia as minhas cenas, mas não era por mal, era só, toda a gente achava que eu era mal criada e que fazia isto ou aquilo, mas não era, tipo, estava só na minha. Pois. Por exemplo, estava-te a contar aquilo, eu lembro-me de ter tipo 5 ou 6 anos e da professora me dizer para eu não olhar pela janela, e eu lembro de estar tipo, mesmo nervosa, tipo, a aula toda a pensar, não olhes pela janela, não olhes pela janela, e depois de repente já estava aí de castigo porque tinha olhado pela janela. E hoje em dia penso, tipo, que horror, tipo, eu era um bebê, tipo, tinha 5 anos, tipo, e estava sempre de castigo porque olhava pela janela, quer dizer, tipo, pronto, é este tipo de coisas que depois pesa quando é todos os dias, estás sempre a levar na cabeça. Pronto, mesmo os meus pais, eles, até eu ter o meu diagnóstico, eu estava sempre de castigo em casa, estava sempre de castigo por tudo, porque a minha mãe dizia, faz isto, e eu assinava e não fazia. E ela achava que era porque estava a desobedecer, mas era porque eu simplesmente não tinha ouvido. E ela própria conta isto a toda a gente, que a dada altura, quando eu tive o meu diagnóstico, foi o médico que lhe disse, quando disseres alguma coisa à Teresa, tens de agarrá-la, olhar nos olhos e dizer, Teresa, vais fazer isto, e te certificar que ela não está a responder em modo automático e que realmente ouviu o que tu disseste e que vai fazer. E depois ela aí percebeu que eu até fazia, ou seja, não era uma miúda, tipo...
não estava a provocar, simplesmente não havia metade do que me diziam. Pois, já. E depois outro fator é que eu, agora já não, porque fui operada em outubro, mas eu sempre tive menos de 10% de visão, tipo, era completamente cega e também se demorou a perceber... Como é que, não percebi, menos 10% do que tens agora? De visão, ou seja, no total eu não via nada. Ok. E nós imagina, temos... tu tens 100% de visão, eu tinha menos de 10% de visão. Ok. Tinha em miopia, tipo, muitas dioptrias, até este ano passou, porque fui operada. E quando era miúda demorou-se a perceber que eu via mal, portanto, para além da hiperatividade e déficit de atenção eu não via nada, portanto, estás a ver, parecia um autista, não fazia nada, estava sempre na minha, tipo, e a malta achava que eu era deficiente, só pá, tipo, ao dia de hoje, meus 4, 5 anos, devia parecer, mas pronto. Usavas aqueles óculos garrafais? Sim, depois comecei a usar aqueles óculos gigantes e depois, lá para os meus 11, comecei a usar lentes de contacto. As lentes de contacto safadas. Depois isso também é outra história no Muay Thai, porque no ringue saltavam-me sempre as lentes, eu não via nada. E pronto, a Dina dizia, tipo, faz isto, e o Dina saltaram umas lentes. Ela, ok, então vai para a frente e tem fé em Deus. Eu para a frente. Cara, achas que tu passaste por vários desafios a brincar? Sim. Tu tens aí muita matéria. Caramba. E como é que depois é óbvio que depois da tua mãe descobrir, saber e conhecer o diagnóstico, também foi aprender sobre isso. Depois foi muito engraçado, porque o meu pai ficou todo feliz porque descobriu que também tinha déficit de atenção e, portanto, tudo aquilo que eu sofri, ele sofreu quando era criança, ele percebeu que afinal havia uma explicação para isso tudo. Na altura, eles até contam isto, tem muita graça, porque eu comecei a tomar medicação para a hiperatividade. E os meus pais resolveram experimentar a minha medicação às escondidas um do outro. Tipo, e a minha mãe acho que se deu pessimamente e ficou tipo péssima, toda drogada. E o meu pai diz que pela primeira vez conseguiu dar uma aula, ele dá aulas de teoria musical e é trompetista. E ele diz que pela primeira vez conseguiu focar-se, tipo, a fazer alguma coisa. E ficou tipo, realmente eu tenho mesmo atenção, porque esta medicação resulta comigo. Olha, se calhar podes arranjar aí a moda também de vez em quando. Eu também nunca sempre fui muito aloado. Eu acho que não tem déficit de mas atenção. Não é, por exemplo, a minha mãe é super distraída. Tipo, quem a conhece, ela é mesmo super distraída, mas não tem déficit, ou seja, porque reúne uma série de características muito específicas. Não é só a distração. Okay. É uma data de coisas combinadas. Então imagina, tu estás num sítio, a tua cabeça está, não é? Sim, hoje em dia eu acho que lido muito melhor com isso, por exemplo, consigo estar aqui e ouvir as tuas perguntas e responder. Eu acho que quando era pequena tinha mais dificuldade em lidar com isso, pronto. Mas hoje em dia, sinceramente, não me chateio, eu gosto de ser assim, tipo, demorei um bocado, porque às vezes tipo, tinha aquele fogo, chatice, não consigo fazer isto ou não consigo fazer aquilo, que seca, não sei o quê, mas hoje em dia, tipo, sou feliz assim. E achas que o desporto ajudou-te nisso? Ajudou muito. E eu tive a noção do quanto é que me ajudou no confinamento, porque eu no confinamento regredi, tipo, nesta questão da atenção e não sei o quê, imenso. Voltei, tipo, a ter 10 anos. Tipo, eu não consegui. A sério, porque eu preciso mesmo de uma rotina, ou seja, que me obrigue a acordar cedo e fazer as coisas, senão eu vou para a cama às 5 da manhã e se for preciso dormir o dia inteiro, tipo, não consigo pôr regras em mim própria. Então, Muay Thai não é mau e eu adoro fazer isso às vezes, atenção, tipo, não é essa a questão. É mau quando é sempre. Mas quando não tenho alguma coisa que me obrigue, tipo, lá está, a acordar cedo e a ter uma rotina, pá, eu juro que eu acho que se não fosse Muay Thai eu estava aí nas drogas na rua, tipo, sem saber o que fazer. Mas sabes que há muita gente que recorre mesmo a drogas porque não se sente satisfeito e talvez por uma falta de diagnóstico. Como disseste a usar, é capaz de ser verdade mesmo, porque as fantasias não te ias encontrar em ti próprio. Sim, e eu tive, por exemplo, sempre muita sorte com os meus pais, porque eles sempre me apoiaram imenso e sempre me disseram que eu podia fazer aquilo que eu quisesse e pronto, lá não adoraram a cena do Muay Thai, hoje em dia já aprenderam a lidar, mas pronto, sempre me disseram que, porque havia, sei lá, os meus professores e toda a gente à volta diziam que eu não ia conseguir fazer isto, ou nunca ia conseguir fazer aquilo, e nunca ia conseguir fazer não sei o que, os meus pais sempre me disseram que eu era capaz de fazer tudo aquilo que eu quisesse fazer, pronto, portanto também tive muito apoio nesse sentido da família, que quem não tem, se calhar, normal que fique um bocadinho mais perdido, acredito. Claro.
E consegues dar aulas? Quer dizer, já disseste que os lidas melhor também. Sim, hoje em dia não tenho problemas. Não se nota, uma pessoa normal consegue ver em ti alguns traços que associe Sim, a quem me conhece desatenção? bem, tipo, vê claramente. Mas pronto, eu acho que quem não me conhece, por exemplo, muitas vezes eu sei que as pessoas acham que eu sou tipo antipática. Porque eu estou sempre muito no meu mundo, eu sei lá, por exemplo, eu entro e depois tenho muito esta coisa que é um bocado quase autismo. Imagina, eu entro no ginásio, se está muita gente, eu não consigo olhar para ninguém, eu entro e vou para o balneário Ah, é? Não. porque fico com ansiedade, porque é muita gente, eu não consigo lidar, estás a ver? Yeah. Portanto, eu tenho noção que quem não me conhece acha que pá, está aqui, entra, não fala a ninguém. Olha a estrelinha. E durante muito tempo isso preocupava-me e eu ficava muito nervosa, tipo, fogo, tipo, tenho de fazer um esforço e tenho não sei o quê, pá, hoje em dia estou-me a cagar. Tipo, as pessoas que Yeah, achem o que adaptem-se quiserem, a tipo, ti, não é? quem me conhece, conhece, quem não conhece, não conhece, tipo, e eu o que é, pronto. Sabes que se passasses por mim e por um grupo de pessoas, e se eu tivesse com pessoas que te conhecessem e se tu não cumprimentasse e passasse, eu ia achar exatamente isso. Disseste, Claro que é ias, mas antipática, sabes que estar provavelmente, imagina, se eu me cruzasse contigo e eu te visse, mesmo que estivesse com um grupo grande, eu ia-te falar, tipo, o problema é que eu não te vou ver. Imagina, eu vou estar a andar na rua, até posso olhar para ti, mas estou a pensar em tanta coisa que eu não, tipo, e tu achas que eu te vi porque eu olhei para ti, mas na verdade não te vi, estás a ver? Ok, Tipo, isto ok. acontece imensas vezes, alguém me ligar a dizer, estás chateada comigo? E eu, não, pensaste por mim e não me disseste nada, e viste-me, olhaste para mim, e eu, pá, eu juro que não te vi, tipo, não vi, tipo, não reparei, portanto, pronto, é preciso conhecer-me, lá está, Claro, claro. sim. Dobbies, o que é que fazes? Então, eu toco piano e dou algumas aulas a crianças. E quando não tenho competições, faço de vez em quando equitação, porque foi uma coisa que eu fiz durante muito tempo e que gosto muito e faz-me bem. Portanto, quando consigo, por exemplo, agora vou combater, não consigo, não tenho de todo esse tempo, mas quando tenho, gosto de fazer também. O piano tenho aulas todas as semanas e depois dou algumas aulas, pouquinhas, Também das aulas de piano? a crianças. As aulas que dás é criança, Uhum. pianos. Vou começar pela equitação. Ok. Sabes que eu nunca fui covarde, eu nunca me acovardei a nada, exceto a uma vez subir a um cavalo. A sério? Juro a Deus, eu tenho esse trauma. Não devia ter sido covarde. Eu adoro cavalos, sempre adorei cavalos. E eles uma vez foram à escola secundária, naqueles eventos que se faziam e tudo mais, e as pessoas subiam com o instrutor, deviam ser de equitação, provavelmente. O cavalo andava e tal e coisa, eu armado em espertalhão, fingi para as pessoas não verem que eu era armado em forte, mas fingi que não queria, mas eu queria tanto, mas acovardei-me. Sim, Deus que medo. Como é que é subir num cavalo? Não dá Pá, medo? imagina, eu comecei a fazer equitação na altura para ajudar ao meu déficit de atenção, lá está, porque eu tinha muita dificuldade socialmente, como eu te estou a dizer, tipo, por exemplo, quando era miúda, esta situação que eu tinha no ginásio e ainda hoje sinto aquela ansiedade, eu quando era miúda e entrava numa sala de pessoas que eu não conhecia, eu ficava tipo virada para a parede, tipo, autista, tipo, não conseguia enfrentar, tipo, as pessoas, estás a ver? Então, os meus pais fizeram na equitação porque na altura o meu médico disse que é o contacto com os animais e especialmente com os cavalos e não sei o quê, que normalmente ajuda as crianças a ficarem um bocadinho mais, pá, não sei, à vontade. E a verdade é que eu adorei logo e comecei aos 5 e só deixei mesmo quando comecei a competir Muay Thai. E eu tive de deixar, não é? Não conseguia fazer as duas coisas. Sim. Mas fiz, portanto, dos meus 5 anos até aos meus 15, mais ou menos 16. E fazias regularmente? Duas Fazia, vezes por semana? sim. 3 vezes por semana? Todas as semanas. Uhum. Mas fazes os saltos, fazes tudo. Sim, Isso- saltava. Nunca E caíste? adorava, era maluca. Na altura o meu avô levava-me a mim e à minha prima e ele dizia sempre que a minha prima era tipo toda certinha, não sei o quê, fazia tudo bem e depois chamava-me a neta maluca, porque eu entrava no picadeiro e eu cheguei a mandar pessoas ao chão, porque eu entrava logo tipo a galope e assim andava. Depois à altura o meu professor até me chamou porque havia alguns cavalos que nunca eram montados porque as pessoas tinham medo daqueles cavalos mais malucos e então, porque a equitação é muito caro, portanto eu só tinha uma aula por semana. Mas a dada altura eu ia todos os dias para montar estes cavalos porque mais ninguém os queria montar. Então ia sempre eu, porque eu era mesmo louca, pronto, nesse aspecto. Gostava mesmo de estar ali tipo, e pronto, saltar. Não sentias medo? Não sentias... Também já estavas habituada, Não, nunca né? senti, nunca senti. Sentes aquela... A mesma coisa quando vais lutar, não é? Tipo, aquela não é adrenalina, medo, é né? adrenalina, pronto, e é isso que eu gostava.
Então, quer dizer, tu devias, se eram os que estavam sempre mal dispostos, os cavalos, eram as éguas, de certeza. Os cavalos são os senhores, ficam tranquilos. As mulheres é que são sempre... Não sei. Não, ela não devia estar aqui hoje. Mas por acaso, desculpa, isto é uma cena que esqueci-me de dizer, porque é uma das características de hiperatividade e déficit de atenção, é o vício na adrenalina. Ah, é? Sim. Isso é fixe! Yeah. A brincar é bom, estás a ver? Tu estás a ver que a brincar... já viste, de uma Eu uma preciso situação... disto, tipo, por exemplo, no confinamento eu fiquei mesmo perdida, tipo, eu sei que toda a gente ficou perdida, mas eu acho mesmo que fiquei mais Sim, mais do que a as pessoas maioria normais, das pessoas, fiquei mesmo desorientada, tipo, já não conseguia, estava mesmo ao contrário, tipo, não conseguia fazer nada. Tipo. Qualquer coisa que tenha adrenalina ou que te desperta adrenalina, tu vais querer fazer? Não necessariamente, mas pronto, sei lá, por exemplo, neste aspecto dos cavalos e do Muay Thai, pronto, e sim, eu gosto de experimentar coisas e fazer, mas pronto, não necessariamente não vou querer fazer tudo e mais alguma coisa, também não é esse ponto. Porque eu ia exatamente por agora para que também é o teu hobby, que disseste, que não tem adrenalina nenhuma, acho Não. eu. O piano. Não é? Sim, é uma cena completamente à toa. Qual é a adrenalina disso? Nada. Mas sabes que, imagina, eu fico muito mais nervosa. Por exemplo, na altura eu fazia audições para fazer uma audição do que, por exemplo, para ir combater. Porque tu ali estás com um piano, uma sala cheia de gente. Mas aí obrigado. Tu falhas uma nota normal. e é horrível, não é? Soa super mal e toda a gente está a ver. Portanto, também tens aquela... Aí dá na mesma. Aí, claro. Estás a ver? Mas depois também gosto muito... Eu cresci numa família de músicos. O meu pai e os meus tios são todos músicos de jazz. Portanto, também, sei lá, cresci com a música e gosto muito também tenho esse lado musical. Ok, mas não é meio seca estar ali? Atenção que eu adoro piano. Imagina, eu não seria capaz de ser pianista, nunca na vida, porque para seres um pianista, especialmente piano clássico, tipo, tens de estudar imensas horas por dia e há um nível de perfeição que tens de adquirir, porque eu não seria capaz, eu estudo às vezes tipo meia hora e já estou, não dá, não consigo mais. Tipo. Mas estudas notas? Ou seja, estudar as peças, é tipo, também... leitura, tudo junto. Pronto. Então, especialmente quando estou a começar uma nova peça, que é mais difícil, porque estou a começar, às vezes tenho mesmo de estudar tipo de 10 em 10 minutos, tipo estudo 10 minutos, fazer qualquer outra coisa e depois vou estudar 3 minutos. Mas eu também tive sorte porque eu quando comecei em miúda, a minha professora era mesmo muito querida comigo e tinha imensa paciência. Por exemplo, eu não queria ler as pautas. Eu durante imenso tempo tocava peças super difíceis, tudo de memória, porque eu não sabia ler uma única pauta. E quando eu dizia isto, tipo, alguém que percebe, tipo, ficavas, como é que tu tocas isto sem saber ler nada? Pronto, e depois a da altura mudei porque esta minha professora parou de dar aulas. E esta minha nova professora tipo, virou-se para mim e disse: Teresa, desculpa lá, mas vais aprender a ler. Eu também já era mais velha e pensei: pronto, ok. Estragaram-te logo a diversão, né? Vou fazer o esforço. Não, e realmente, tipo, ainda bem que aprendi. Mas porquê? Eu acho, sinceramente, se eu fosse pianista, eu ia gostar de aprender ouvindo e fazer logo, replicar. Mas estudar a nota deve ser mais chato. Sim, mas por exemplo, quando já tocas coisas muito difíceis, tu não vais conseguir ouvir e tocar, entendes? Tu precisas de saber ler. Eu não percebo nada. Quando já são peças muito complexas, é difícil de conseguir tipo, sacar do ouvido. Portanto, é importante tu saberes ler, mas sim, não é, por exemplo, durante imenso tempo consegui tocar as coisas sem ler e para mim funcionava assim. Se tocavas o coisa do Titanic, obrigado. Até o meu primo aprendeu isso. Pronto, olha, curiosamente, sabes que eu tenho um primo que tinha um órgão e ele era... Tu começaste com órgãos ou não, eu comecei mesmo com um piano. Tu começaste logo no por lá está, o meu pai é música, então sempre tivemos. O meu primo compraram-lhe um órgão e ele era malandro, ele dava concertos e tudo, só que aquilo ele punha a tocar, ele só fingia. Claro. Só que aquilo estava ele ali a fingir, saía de lá, tocava viola e tudo, voltava para lá e tudo. Sim. Mas o teu não dá, né? Não, mas não dá isso, meu, é um piano para Sim. Que giro. Sabes que és a primeira pessoa que eu falo que toca piano, então acho que é curioso. Sim. E falo, e quando digo não é falo só aqui. Eu tinha deixado, eu retomei o piano no confinamento, foi uma coisa que até me ajudou, porque eu larguei
com a cena do Muay Thai. Eu tentei manter, mas houve ali um ano que deixei, depois é aquela coisa, quando deixas, depois é difícil voltar a... Porque até tens pena, chegas lá e já não sai nada bem, então depois larguei completamente, fiquei irritada. E depois no confinamento retomei e ainda bem, e eu agora faço mesmo um esforço para não largar outra vez. Pois é. Há alguma característica especial nos dedos para ser pianista? Não, acho que não É só mesmo aprenderes e mais nada. Sim, e praticar, acho que sim. Então andamos a ser enganados a vida toda. Não. Às vezes até vês pianistas ótimos, tipo, que têm as mãos todas tortas e dedos gordos e eu não percebo como é que eles tocam tão bem, mas tocam, portanto. Pois, porque aquilo é... Não é? E nós até temos aquela pianista portuguesa que é a Maria João Pires, tem umas mãos mesmo pequeninas e toca tudo e mais alguma coisa. Tipo, é uma das pianistas mais famosas do mundo inteiro, portanto. Quer dizer, acho que qualquer pessoa. Yeah. Sim. Mas pronto, eu não dava para pianista, nunca na vida, porque eu não tenho essa capacidade de estudo. E é uma cena, por exemplo, do Muay Thai, é que me obriga a estar atento. E mesmo assim, eu tenho, por exemplo, a Dina, ela sabe perfeitamente quando eu estou a treinar em modo automático. Ela vai lá e se for preciso diz, Teresa, acorda. Tipo, já não estás a pensar no que estás a fazer. Eu, mas não. E hoje em dia já consigo ter mais essa noção sozinha, mas quando comecei a treinar, tipo, eu entrava mesmo em piloto automático, não estava a pensar de todo no que estava a fazer. Mas depois também é um desporto, por exemplo, estamos a fazer um sparring e eu me distraio, levo uma pera, portanto, rapidamente volto a acordar. Automaticamente. É o desporto ideal para mim. E foi o que eu senti no meu primeiro combate, saí mesmo contente, porque pela primeira vez estive concentrada numa coisa do início ao fim, sem ter sequer espaço para me distrair. E eu adorei isso, fiquei mesmo feliz. E aquilo fizeste o quê? 3-2, né? No teu primeiro combate. Sim, fiz. Mas parece uma eternidade, para quem não sabe. Eu lembro-me de estar... O meu primeiro combate foi mesmo... Eu entrei logo a matar, tipo, a achar que ia ser, tipo, brutal. E depois, claro, que fiquei super cansada. E lembro-me de estar a pensar... Eu acho que fui para o canto e disse à Dina, tipo... Isto cansa bem. Tipo. Depois na altura eu não sabia que era suposto moldar a proteção de dentes. Levaste sem moldar? Sem moldar, então aquilo caía-me e eu não respirava. Eu não respirei de todo, eu estive em apneia, tipo, o combate inteiro. Teres uma dor ao nível máximo. Exato, uma dor, tipo, e eu lembro de dizer à Dina, tipo, estou mesmo cansada, tipo, estava mesmo chocada e ela, pois é, não era? Geralmente os alunos quando chegam às aulas, nos primeiros dias, mas também antigamente era outra mentalidade. É logo, olha, bucal e tal, pôs isto na água quente e tal, agora... Esquece, eu não percebi, lá está, provavelmente disseram-me e eu não ouvi. Olha, percebes? Boa. Claro. Já ia culpar os outros, não de certeza, mas sabes, por exemplo, eu este ano fui operada aos olhos, eu estava tão entusiasmada de ser operada aos olhos, que eu não fiz, perguntas nenhumas ao médico, e ele provavelmente explicou-me algumas coisas e eu estava tão entusiasmada que eu não ouvi nada do que ele me disse, então... Não sei porquê, fui para lá achar que era uma anestesia local e levei uma anestesia geral sem saber que ia levar anestesia geral. Então eu acordei em pânico, tipo, numa sala com os olhos, não conseguia abrir, porque tinha sido operada, não é? Não via nada. Tipo, eu entrei em pânico, tipo, nunca tinha entrado em pânico assim. Fiquei tipo, onde é que eu estou? Não consigo abrir os olhos, dói-me imenso, tipo, a cara toda. Tipo. E depois, quando o médico percebeu que eu estava super nervosa, veio falar comigo, ele disse, então, mas nós dissemos que ia levar anestesia geral. E eu, tipo, pois eu, claramente, isso passou-me ao lado. Não percebi que ia levar. Depois disse à minha família que ia ser super rápido, que ia entrar, era operada e saía. Estive lá o dia todo. O meu pai em pânico, lá em baixo, não percebia o que é que me tinha acontecido. Mas pronto, portanto, ainda hoje eu não ouço metade do que me dizem. Olha, não ouvir um pouco do que se diz é bom, já lá vou chegar e isso é ótimo, mas é por isso que eu te digo que hoje em dia não quero mesmo, eu gosto de ser assim. Tipo... Principalmente com mulher, já viste? Sim. Eu ia chegar lá, mas digo-te já, estás a passar na rua, numa obra... Eu não ouço metade, juro. Top! E eu sei que não ouço metade, porque muitas vezes vou com outras pessoas, ou com amigas, ou qualquer coisa, eles ficam, ouviste aquilo, que nojo, e não sei o quê, e eu tipo, não ouvi nada. Tudo bem. Às vezes ouço, pronto, não é sempre, mas muitas vezes eu sei que não devo ouvir. Olha, tu tiraste os óculos, né, e começaste a tornar-te minimamente normal, e normal aqui entre aspas, é uma brincadeira naturalmente. Sim. E como mulher começaste a ser assediada, né? Para aí que é com 11, Sim. 12, 13 anos. Sim, eu acho que comecei a ser muito cedo, tipo 10. Eu também comecei a andar sozinha cedíssimo, tipo aí com 9. Mas ainda com aqueles óculos, com tudo, com coisa. Sim, eu acho que... Também os teus assediadores também foram longe demais. E mesmo amigas minhas, tipo, eu acho que todas as mulheres sentem isto, que eu acho que quanto mais miúda tu és, mais assediada tu és. À medida que vais crescendo,
já não tens tanto aquele assédio mesmo grave do que quando és criança. Quando era criança passei por umas coisas mesmo atrozes, tipo nos transportes e andar sozinha na rua, que hoje em dia nunca mais tive problemas nenhums. Portanto, eu acho que é mesmo o aproveitamento de seres criança. Sim, e não me interessava nada ser uma miúda com uns óculos de garrafa. Tipo, algumas pessoas não querem saber. Portanto, Não, mas hoje o assédio é diferente, né? Hoje deve ser aquele assédio de quem quer se meter contigo. sim, claro, quem, é totalmente né? diferente, claramente diferente. E como é que tu convives com isso? Como é que lidas com Depende. isso no dia a dia? Depende, tipo, eu sou uma pessoa simpática, não vou ficar ofendida assim tão facilmente, mas pronto, começarem a ser chatos, tipo, se calhar já fico um bocado mais irritada, mas geralmente não ligo nenhuma, tipo, sigo só caminho. Yeah. Também a maior parte das vezes não ouço, às vezes ficam chateados porque eu não ouço, vêm atrás, tipo, não respondes, não sei o quê, eu, tipo, Olha, passou. não ouvi, desculpa. Olha, e imagina, tu estás no meio de um desporto maioritariamente praticado por homens, estivemos a falar já em off também. Como é que lidas? Primeiro, não vamos entrar tanto pela atenção e pelo mediatismo que vais tendo, porque acabas por chamar a atenção no meio de homens, né? Sendo mulheres. Embora na tua equipa haja algumas mulheres, mas não deixa de ser uma minoria em termos de atletas no todo, dentro dessa modalidade. Como é que tu lidas com isso? Lidas bem? Lidas mal? Porque nós não deixamos de ser pessoas sexuais, né? Não deixamos de ter o nosso sexo, não deixamos de ter a nossa vida, as nossas hormonas, e as hormonas das mulheres são diferentes das hormonas dos homens e todas essas coisas. Como é que lidas com isso? É assim, no ginásio onde eu estou agora, eu sinceramente não sinto mesmo assim grande coisa da parte de ninguém. Claro que já houve situações um bocado chatas, mas sempre de pessoas que também não têm importância nenhuma lá, estás a perceber? Portanto, eu acho que pelo facto de a nossa treinadora ser mulher, acho que há logo um respeito muito maior naquele ginásio em relação às mulheres. Mas, por exemplo, no meu primeiro ginásio eu sofri bastante, e lá está, eu também era miúda na altura, e eu sofria de assédio grave por parte de toda a gente, mesmo. Mas um assédio... Tipo, chegar a acontecer, eu perceber claramente de me dizerem que o treino mudou de hora e eu chegar lá e era só eu, ou seja, mudou de hora só para mim, para eu estar lá sozinha, percebes? Não, aí já é grave, aí já é grave. Sim. Então era cara podre E que eu na mesmo. altura não tinha noção do quão grave é que era, porque eu tinha 15 anos. E hoje em dia penso e fico, eu tinha 15 anos, quer dizer, e era a única mulher ali, tipo, e ninguém, não havia proteção nenhuma, tipo, do facto de eu ter 15 anos e de ser uma miúda e estar ali sozinha. E pronto. Mas também te faz crescer como pessoa. Está bem, faz crescer, mas é grave, é grave. Eu quando estava a falar no assédio até foi numa perspectiva do homem que se mete com a mulher, o homem porque nós homens naturalmente metemos mais com mulheres do que as mulheres se metem connosco. Mas sabes que eu acho que há muitos homens que não têm, por exemplo, eu não vou contar aqui metade das coisas que me faziam no ginásio. Podes contar, é que é para contar. Mas não quero. Mas eu acho que se contasse, provavelmente estas pessoas iam pensar, nem sequer iam perceber que tinham sido elas. Imagina, se elas fossem ouvir, provavelmente nem sequer se iam perceber que foram elas. Percebes? Que eu acho que, especialmente os homens mais velhos com miúdas, tipo, basta nós já termos maminhas e rabo e não sei o quê, tipo, eles já nem se apercebem que nós somos uma miúda, pronto. Não, mas eu imagino... E não se apercebem que isto é assédio, que fazerem isto ou aquilo nos fez mal ou que foi grave, estás a perceber? E se eu vier aqui dizer porque me fizeram isto e isto foi grave, eles não vão perceber que foram eles, percebes? Porque eu acho mesmo que na cabeça deles... Tipo, não, mas daí eu ter-te perguntado como é que lidavas com isso, no sentido... E estava a falar de uma forma mesmo mais simples de assédio. No facto de um homem, sem querer... Sinceramente, eu acho que qualquer... entra-me pelo ouvido e sai pelo outro, hoje em dia. Tipo, é óbvio que se for grave, nem há conversa, é crime e acabou. Tem que ser, não é? Mas eu acho que todas as miúdas, tipo, quando somos mais novas, passamos assim por cenas um bocado absurdas. Mas o pior é que vocês deviam passar quando fossem mais adultas. Isso é o que eu digo, se fosse agora, tipo, eu teria sabido o que fazer. Na altura eu nem sequer percebia a gravidade da situação. Chegava a casa assim um bocado desconfortável e atirava para trás das costas e fingia que não era nada. E hoje em dia penso, pá, e se fosse agora... E se eu visse, por exemplo, o que eu não percebo e o que me faz impressão é que se eu visse isto acontecer com alguém, eu passava na cabeça. Mas já com aquela idade?
Não, ou seja, hoje em dia, eu, de agora, se eu assistisse às coisas que me fizeram a mim, eu passava-me da cabeça e havia muita gente que assistia que achava aquilo normal. E isso a mim é que me faz mesmo confusão. Mesmo, por exemplo, cenas já fora de ginásio, por exemplo, no autocarro, coisas que me fizeram, que na altura, tipo, eu hoje em dia penso, pá, eu passava, mesmo se fosse um gajo gigante, tipo, eu tirava-me para cima dele, tipo, não queria saber se visse ele a fazer isto a alguém, estás a perceber? Tipo quê? Lembras-te de alguma? Pá, tipo, imagina... Chamar gostosa não é mau, não estou a dizer que foi isso, não, mas eu estou a falar, imagina, eu cheguei a ter 10, 11 anos e estar um gajo a bater uma filheta, tipo, jura? para mim, à minha frente. E eu nem sequer sabia o que é que aquilo era, e estava, tipo... No autocarro? Super desconfortável, no autocarro, sem... Estás a ver quando está tudo muito cheio, tipo, eu nem sequer tinha para onde ir, estava ali... pá, e ninguém fez nada, toda a gente viu que estava um gajo a fazer isto para uma criança e ninguém fez nada. Caraças, esse gajo devia ter sido apedrejado. Mas percebes, é este tipo de coisas. Tipo, e tu o que é que me fazias faz agora? mesmo Chegavas e davas uma cotovelada? Eu nem sei, mas eu sei que me ia passar da cabeça, não ia... E eu tenho a certeza, por exemplo, se calhar se eu me passasse da cabeça, mais pessoas se iam passar da cabeça. Mas as pessoas não tomam, tipo, atitudes. Faz-me confusão. Mas também me faz confusão. Acho que há coisas que... Pá, há excessos dentro da normalidade e há excessos fora da normalidade. Isso é logicamente para fora da normalidade. normalidade. Estavas a falar tipo, de mandar uma boca, não sei o que, é o que eu te digo, entra por um ouvido e sai pelo outro, não me fazes confusão. Agora, isso que aconteceu desse género era mesmo para ele levar uma tareia ali. Sim, exatamente. Fogo. Sim. E depois é aquilo que eu estou a dizer, é que hoje em dia, se eu andar de autocarro, ninguém me vai fazer isto, porque sou uma pessoa adulta. É mesmo aproveitamento do facto de seres inocente e criança. E achas que isso é um problema social? Entrando aqui um pouco. Eu acho que é um problema social da parte das pessoas não fazerem nada. Porque se calhar se este gajo, por exemplo, tivesse levado uma tareia nesse dia, não ia voltar a fazer. E provavelmente como não levou, voltou a fazer de certeza. Sim, mas ele pode não fazer mais. Mas outros gajos como ele, por exemplo, ao verem crianças ou mulheres que estão-se a desenvolver, mas ainda são muito criancinhas. Que há muito mais tipo pedófilos do que nós achamos. Mesmo pessoas normais, tipo, que tu achas que são muito bacanas e que eu acho mesmo que há muita gente que deve ser. Gente mesmo respeitada e normal, que esconde tipo esse lado. Eu acho mesmo, porque eu passei por tantas coisas de pessoas tipo, pronto, lá está, respeitadas e pessoas supostamente normais que, pronto, hoje em dia acho que tenho essa noção. Um dia vamos gravar aqui episódios da Teresa Moreira. Alinhavas nisso? Não posso falar sobre essas coisas, não posso dizer o tipo de nomes, não é? Porque depois a criminosa eras tu e efetivamente eras tu. Pois eu é que era uma mentirosa e estava aqui inventando. Mas podíamos arranjar um nome fictício e dizer a Teresa podia ter passado por uma história assim. Contávamos como se fosse uma história sem H, só com E. Pronto, se não se perceber quem é que é. Ela há de perceber, e algumas pessoas hão de perceber, mas não é... Não sei se há, estás a ver? Lá está, é o que eu te digo, não sei se há de perceber. Porque já é tão normal, né? Está tão enraizado. Eu acho que eles nem sequer pensam no que estão a fazer. Tipo, estão só a fazer e se calhar já nem se lembram, tipo, a seguir. Não sei, se calhar lembram-se. Daí eu achar que, por além de um problema social, é uma doença também, não é? Sim, eu acho que para grande parte das pessoas. Pá, acho que deve ser uma doença. Eu acho que uma pessoa normal não vai sentir nada por uma criança, acho eu, não sei. Pois, acho, caramba. Como é que é para ti? E estávamos aqui a falar num assédio antes de eu entrar nisso e a te dizer, por exemplo, tu estás num ginásio com homens, eu vou-te contar um episódio que contei em off também, mas conto-te novamente. Eu estava a treinar uma vez com algumas raparigas, acabou um assalto, eu estava tão empolgado, eram duas raparigas uma contra, eu estava tão empolgado, dei água a uma e dei uma palmada no rabo, bora, porque eu faço isso com os meus colegas, com os rapazes, bora. Por acaso foi no rabo, às vezes é na perna, às vezes é na cabeça, às vezes até mais na cabeça. Quase a dar um incentivo. Imagina que alguém, né, algum colega teu te faz isso. É óbvio que tu vais-me dizer, e é o que eu espero que me digas naturalmente, bom, mas se eu conhecer a pessoa, sei que é essa a intenção, sei que não é essa a intenção. Mas isso é tranquilo. O problema é quando tu não conheces. Mas é assim... Lá está, se for uma pessoa que eu não conheço bem me deu uma palmada no rabo, eu não vou gostar, não é? Não, mas no meio do treino, ele é teu colega, ele está lá empolgado. Sim, mas não é do nada, não é o gajo do autocarro. Imagina, lá está, se for uma pessoa que tu conheces bem e que percebeste o contexto, tudo bem, mas se não conheces é esquisito.
E Sim. se calhar não vou fazer nada, mas vou ficar tipo, pá, isto é um bocado esquisito. Mas pronto, não vou fazer nenhum escândalo também. Sim, no meio Só de se for tantos a ver uma socos, cena. aquela palmada também não faz mal nenhum. Tá aí Pronto, a mas se calhar se intenção, for uma né? segunda vez já vou dizer, olha, tipo, não Já fazes isso outra vez. Exatamente. Pronto, mas Mas se também calhar... nunca aconteceu, acho. Sim, assim. não estou. Ainda não estamos nos episódios. Não estamos nos teus Não, episódios. ali na Dina nunca me aconteceu assim nada. Mas é que é uma coisa super normal. E o espírito de grupo Sim. às vezes acontece isso. Não? Sim. E eu sim, pergunto sim. isso Mas especialmente isso por seres estás a mulher. dizer, eu. Pronto, lá está, mas acho que tu conheces a pessoa, tipo, e foi assim uma coisa natural, tipo, acho que a pessoa também se apercebeu disso. Sim, não é? mas mesmo sendo natural, só depois de eu fazer é que eu disse: caramba, isto é uma Sim. mulher. Sim, Vê sim, só, sim, vê eu só percebo como é o que que na estás- eu minha percebo o que cabeça eu estás a estava a ver dizer. só um atleta Eu ali. percebo o que estás a dizer. E elas duas estavam a fazer um assalto tão forte que pareciam dois pitbulls e eu Sim, sim, super sim, eu empolgado percebo. a dizer: meu Deus do céu, duas guerreiras e tal, estás a ver? A empolgação. Sim, sim. E é natural que isto, se for um homem a fazer outro homem, no máximo mandamos É. aquelas piadas machistas entre homens e está tudo bem. Mas nas mulheres pode ser grave, não é? Imagina que agora alguém até que te conhece. Sim, mas acho também, por exemplo, nesta questão do ginásio, acho que nós, todas as mulheres, também já estamos um bocado habituadas, tipo, à cena. Por exemplo, eu lembro-me no meu primeiro combate que entramos no balneário, que a Dina disse, este é o balneário. Eu entrei e estavam, tipo, imensos homens, tipo, a despirem-se e não sei o quê, e todos nus a passear Todos ali. à vontade. E eu entrei e fiquei, tipo, acho que estou no sítio errado, não é aqui. E depois fui ter com a Dina e ela, não, é mesmo aqui. Eu, Faz ok. parte. Ou seja, tipo, nós habituamos-nos a este tipo de coisas. Hoje em dia também vou lutar, estou no balneário e diz-me e viste-me e estou-me completamente a lixar se está uma E pessoa ali ou segue, e não. segue. É o que é, pronto. O Já pior cheguei vem a estar depois. tipo a perder peso. Uma vez em Espanha que não dei o peso e tive de ir vestir o fato e não sei o quê, estava tão cansada, tipo que a dada altura, na altura estive a falar com a Joana, uma amiga minha, ela estava lá, também é atleta, e eu já estava, tipo, estava de cuecas a andar no meio do estádio, estava toda a gente a olhar, eu estava furiosa, tipo, assim, tipo, porque ainda não dei o peso e não sei o quê, estava a andar, tipo, ali, nem me estava a lembrar que estava de cuecas, tipo, à frente de toda a gente, e ela ia atrás de mim com uma toalha, tipo, assim, a tapar-me o rabo, tipo, e eu estava a tirar tudo para o chão, para a minha roupa toda para o chão, e ela apanhava, assim, a minha roupa, tipo, ou seja, estás-te completamente a lixar, tipo, deixas-te ter Querem dar o peso e que se Sabe, lixe só o quer dar o resto. peso e ir comer e quer lá saber se estão a ver tipo de cuecas ou não quero saber. Ou tipo, tenho esse vídeo também da minha última pesagem de faltarem 200 gramas e estarem a reclamar comigo e eu estava mesmo irritada, tipo, mas sim, eu posso tirar o top, tipo, eu tiro o top, tipo, e eles até ficaram tipo, não é preciso eu. Pronto, já estás tão desesperado para ir comer ou beber água ou o que for, tipo, pronto. Deixas de ter esse pudor, vá, digamos assim. Yeah. Olha, quem quiser treinar com a Teresa, dás treinos também, não é? Disseste. Sim, dou treinos personalizados, tipo PTs. Como é que alguém que queira fazer treinos personalizados procura a Teresa? Onde é que encontra a Teresa? Podem mandar mensagem pelo Instagram. Sim. O Instagram é Teresa Moreira, não é? Sim, Teresa SV Moreira. Ok. Por lá podem marcar aulas contigo, podem te Sim. contactar. Se quiserem patrocinar também, visto que és uma atleta Sim. promissora e representas a bandeira portuguesa também, não é? Também é por lá. Sim, pelo Instagram. Quem quiser treinar com a Teresa, procura a Teresa tanto no Instagram como onde é que com a Dina, não é? Sim, com a Dina eu também dou alguns treinos lá no ginásio com a Dina, mas pronto, estou a ajudar, ninguém vai lá para treinar comigo, é mesmo só porque estou a ajudar. Pode aparecer alguém que diz, não, eu quero treinar com esta Teresa que me influenciou, é uma energia positiva, se for não é? PT, tipo, sim, é só falar comigo, lá está, e combinar. Adultos e crianças ou tens Sim, uma... eu só não dou, por exemplo, se for um homem muito grande, eu não vou dar treino. porque lá está, tipo, estou cansada, tenho as minhas competições e se ainda tiver a segurar plastrões a homens grandes, fico toda a partida dos braços, não é? Não, isso eu digo logo que não, digo, olha, desculpa lá. Mas não, quanto é que tu pesas? Não. Mandas logo para o outro. Mando logo para o outro, exatamente. Sonhos e objetivos? Olha... Sinceramente, há muita coisa, como é óbvio, que eu quero fazer no desporto e acho que ainda tenho muita coisa para fazer realmente, mas também não tenho assim, tipo, este título ou aquele, tipo, eu na verdade eu gosto mesmo disto e quero continuar a fazer isto e evoluir e a ser cada vez melhor enquanto gostar e estiver feliz aqui.
Se, por exemplo, amanhã acordar e sentir que isto já não me está a fazer bem, também deixo, não há... Não Às vais vezes as pessoas ficar, ficam muito espantadas, tipo, mas no título, ou não sei o quê, tipo, ok, claro que há muitos títulos que eu quero todos, vá, digamos assim, mas também não, é deixar a coisa fluir. Eu sinto-me uma sortuda e sou mesmo feliz por estar a fazer isto. Tipo, eu acho que já estou a viver o meu sonho, estás a ver, porque gosto mesmo, tipo, desta vida. Algum sítio em especial que gostavas de estar? Algum evento, sítio? Sim, há muitos. Diz-me dois, por exemplo. Sei lá, por exemplo, o One Championship, acho que deve ser uma experiência muito gira. Pois que eles estão a crescer, né? Eles estão a Lutar dominar num aquela estádio zona. na Tailândia também. Também. Acho que deve ser muito fixe. Top. Mas pronto, é isso. Estados Unidos, imaginas? Por exemplo. Sim, mas também não é assim. Não é o que eu mais imagino, acho eu. Também não há assim grandes coisas em Muay Thai, acho eu, nos Estados Unidos. Começa a haver mais agora, mas acho que não. Sim, não tem. Estou aqui a pensar Mais MMA. também. Yeah. Fora isso, no piano, na equitação, piano já disseste não, que não... Isso não tenho grandes objetivos, Não tens, não, né? lá está, é a mesma coisa. Faço porque gosto e é um hobby, tipo, não é nada que eu quero levar a sério. É só coisas que eu gosto de fazer e que me fazem bem. Teresa, foi um prazer ter-te aqui. Obrigada. Não vamos esgotar a conversa porque nós queremos fazer e vamos ver se o público vai querer os episódios da Teresa Moreira. Eu acho isso péssimo. Alinhas nisso? Não sei. Teresa, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigada por me convidares. Gostei muito. Obrigado. Obrigada.